eu seja arrebatada. Porque eu falei para Dani, não sei se eu vou conseguir subir. Porque eu estou com as minhas pernas tão bamba, minhas pernas tão mole, que eu acho que se eu subir eu vou cair. Mas Deus me dá força. Eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, boa noite. Boa noite. Vocês estão bem? Eu não estou nem enxergando direito, de tanta lágrima nos meus olhos. Eu estou enxergando até embaçado agora. Eu estou muito feliz esta noite. Muito feliz porque eu sei que o Senhor fará algo grandioso. E não é porque eu estou aqui em cima, não. É porque Deus fará algo poderoso. É porque Deus, Ele quer fazer algo poderoso. Então não é por mim, porque de mim não sai nada. A mulher Raquel, meu Deus, só misericórdia de Jesus. Porque a mulher Raquel, a natural, só o sangue do cordeiro para conviver com a mulher natural, a mulher Raquel. Explosiva, sem paciência, agitadíssima, 360 na veia, adrenalina na veia. Não tenho paciência com gente calma, sabe? Então imagine, só Deus para ter misericórdia na minha vida. E só Deus para me usar. Eu sempre falo para Ele, Senhor, faz. Eu uso essa frase que é da Kathleen Kuma. Faz esse nada alguma coisa, porque daqui não sai nada. Da Raquel não sai nada e não tem nada. É só mesmo a mulher espiritual. É só a mulher espiritual para acontecer alguma coisa. E eu estou muito feliz. Sou muito grata ao Senhor, porque Deus tem falado muito. Deus tem nos fortalecido e nos mantido em pé. Que são dias de tribulação, são dias de guerra, são dias que, ainda mais agora, né? Carnaval, a festa da carne. Então, o mundo está festejando a carne. O mundo está adorando hoje a Satanás. Sabe, eu fiquei pensando, meu Deus, hoje, esses dias vão ser dias que é dias de guerra intensa. Porque o mundo está celebrando, está adorando, está 24 horas batendo tambor, dançando a Satanás. Sabe, você olha daí para as igrejas, para os crentes, porque filho de Deus não dá para chamar, é crente, para os crentes. Você olha, eles estão passivos, estão dormindo. Parece que não está acontecendo nada, sabe? E o mundo lá fora, essa festa carnal e diabólica, eles sabem o que está acontecendo, porque eles estão agora abrindo portais do inferno, e demônios estão entrando na terra e estão sugando vidas. O mundo sabe o que está fazendo. O mundo bate o tambor e eles sabem o que está invocando. Eles sabem o Deus que eles estão adorando e eles sabem o que está vindo. E o cristão que era para estar adorando, queimando por Jesus, sabe? Em adoração, em força, em oração, em jejum, está dormindo. Infelizmente estão dormindo. E fala a palavra que o Deus mais adorado arderá com fogo. Então, se nós não adorar o Senhor com força, com violência, quem vai se levantar e vai vencer vai ser o diabo. E infelizmente, não sei por que eu nem estou falando, não sei por que eu estou falando isso aqui. Infelizmente, a igreja não entenderam isso. Eles estão mornos, sabe, parados. É como se tivesse um mar e o mar parou, sabe, as ondas cessaram. Bem assim que eu vejo o cristão, as igrejas. Eles não se atentaram, eles não estão entendendo o que está acontecendo nesses dias. Eu estava olhando uma reportagem e mostrou um carro alegórico lá, não sei nem de quem que é. O carro era chamado As Bruxas Estão à Solta. Mais um carro diabólico assim, de um demônio horrível. E fala, as bruxas estão à solta. Eles estão invocando
Os demônios estão vindo. Então, nesses dias é guerra, é oração, é jejum. Nesses dias nós não podemos, descansar. Nem um dia nós podemos descansar. Mas nesses dias nós precisamos estar como igreja, como filhos de Deus, clamando ao Senhor, adorando ao Senhor intensamente, para que o poder de Deus venha sobre a terra. O diabo sabe como agir, porque o mundo está adorando intensamente, está pulando intensamente 24 horas. Não param de bater tambor. Estão invocando demônios que nunca tinham estado na terra, sabia? Quem viu um bruxo falando agora, um macumbeiro, um bruxo, sei lá eu, que ele falou que ele não vai no carnaval, porque ele sabe o que é invocado lá, que vem demônios que nem ele conhece, de tão diabólico que é o carnaval. E daí, não vou dizer não tem nem palavra, um filho do inferno que se diz pastor, foi lá orar, abençoar o carnaval. Vocês viram isso? Um pastor abençoando o carnaval? Quem viu? Eu vi. Ele foi abençoar o carnaval. Não dá para dizer o que é. É um filho do inferno, o diabo falando. Porque um pastor tem a capacidade de fazer isso e abençoar o carnaval, não conhece Jesus, nunca conheceu Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar para a palavra. Eu creio que o Senhor tem algo a falar. Eu quero continuar minha palavra da outra vez. Eu comecei a ministrar e não terminei minha palavra. Tomara que eu termine hoje. E eu disse, eu vou terminar. Amor, eu vou terminar minha palavra, porque eu fui ministrar e Deus me fez eu ir em outra direção. Deus mudou tudo em cima da hora. E eu ministrei uma parte. E agora eu vou concluir minha palavra. Amém? Quem não esteve no último culto que eu ministrei, não vai entender. Mas quem esteve, amém. Eu quero ler 2 Coríntios 4. 4:8 fala assim. Aqui está falando sobre a vida de Paulo e dos discípulos. Paulo está falando sobre o sofrimento, sobre as dores que ele teve em meio à missão. Cadê o meu banner? Foi feito um banner bem bonito. Bem bonito. Sofrimento apostólico. O que passam aqueles que têm uma missão? Amém? Quem tem uma missão aqui? Meu Deus, muitos não levantaram a mão, então não sabem nem o que estão fazendo aqui na igreja. Se você está dentro da igreja e não sabe que você tem uma missão, então, meu filho, volte para casa, volte a orar e pergunte para Deus qual é a tua missão. Porque se você é um filho de Deus e não entendeu a tua missão na terra, não sei, a nossa missão na terra é propagar o evangelho. A nossa missão, como cristão, como filhos de Deus, amém? Então, para você que não levantou a mão e não sabia, você tem uma missão de propagar o evangelho na terra, amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos ler então, 2 Coríntios 4 fala assim, versículo 8. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo, isso é poderoso. Quando eu li essa parte, eu chorei. Hoje eu estava mais para estar no céu do que na terra hoje. Se Jesus me leva uma vez, me leva para estar com o Senhor abraçado. Esse versículo, quando eu li, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Meu Deus, que palavra! Era para te dar um glória a Deus, um aleluia.
trazendo sempre no corpo as marcas de Jesus, o morrer de Jesus. Quando eu li isso para mim, podia nem falar mais nada, Sabe, eu quero compartilhar com vocês sobre isso, sobre a vida de Paulo. Eu amo muito estudar sobre Paulo, o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos da Bíblia, que fala que é o apóstolo das dores, né? Porque Paulo sofreu muito. E tiraram já. E os que passam, aqueles que têm uma missão apostólica. Apostólico é ser enviado com um propósito, que tem uma missão. Apostólico, esse termo fala de alguém que tem uma missão. Então, você tem uma missão. Uma missão, a sua missão é propagar o evangelho na terra, amém? Quando nós falamos que nós falamos que somos uma igreja apostólica, não falamos? E nós somos uma igreja apostólica e profética. E nós entendemos o que é o apostólico para nós. Quando nós falamos que somos uma igreja apostólica, é porque somos uma igreja que tem uma missão. E nós entendemos a nossa missão aqui neste lugar. Que Deus falou conosco sobre isso. E parte dessa missão, a parte da igreja, Ministério Monte Forte, é despertar em você a sua missão. Amém? Então nós estamos aqui para despertar você para a sua missão. Então, para você que não entendia que missão você tinha, nós vamos te ajudar a entender e vamos despertar a tua vida nesses dias, amém? Então você tem que se despertar para a missão. E o apóstolo Paulo é tão interessante porque ele era considerado o apóstolo das dores. Um homem que lutou, um homem que guerreou, um homem que não cansava, sabe? Um homem que não parava. E a nossa missão como igreja, ela é uma missão que o Senhor nos entregou. Uma missão de propagar o evangelho, de falar de Jesus para o mundo, sabe? De ganhar cada vez mais almas para Jesus. E o apóstolo Paulo, ele entendeu e ele sabia da missão dele. Só que também ele sabia quão dolorida era a missão que ele tinha. E nós como cristãos, nós queremos uma missão, mas nós não queremos sofrer na missão. E toda a missão que o Senhor te dá vai ter processos de dificuldades, de dores. O apóstolo Paulo, ele tinha uma missão, ele entendia a missão dele, que era propagar o evangelho, falar de Jesus ao mundo, ele entendia, mas ele também entendia que no meio da missão havia processos e processos que trariam dores para ele. E hoje o crente, o cristão, ele não quer passar sacrifício. O cristão não quer sofrer, porque ele acha que não precisa se sacrificar, ele não precisa sentir dor. Eu não sei quem é que falou, ou inventou, ou até mentiu, que se você viesse para Jesus, a sua vida iria mudar, você nunca iria sofrer. Mentira. Alguém mentiu para você. Se você veio parar neste lugar e alguém falou para você que você nunca mais sofrerá, mentira. Sinto muito em dizer para você. A tua vida agora que vai piorar. Meu Deus, pastor, sim. Porque agora vai começar a perseguição contra a tua vida. Agora vai começar a tribulação. Agora vai começar as dores contra a tua vida. Porque o Senhor, Ele quer que você cumpra a missão e o propósito que Ele liberou sobre a tua vida. Então vai ter dores. E o apóstolo Paulo entendia muito bem de sofrimento. Eu amo ele. Acho que é o livro que eu mais leio, que eu mais procuro ler sobre Paulo. Ele entendia porque ele e os seus discípulos, eles eram perseguidos, eles sofriam, eles eram caçados, vamos dizer. E ele sabia do propósito, ele sabia da missão que ele tinha que cumprir na terra, porque ele precisava cada vez mais propagar o evangelho, a palavra do Senhor, mostrar quem era Jesus, para que pessoas viessem cada vez mais a seguir a Jesus. E hoje as igrejas estão muito light. Você é filho de Deus.
Você entendeu que você é filho de Deus? E você entendeu que o Senhor, Ele sofreu também, porque Ele deu o seu único filho para morrer por você numa cruz, para que você hoje estivesse aqui cumprindo a missão que Deus liberou? Vocês estão muito fracos hoje. Seu amém, sabe? E a mornidão tomou conta das igrejas. Pessoas que entram na igreja e pessoas que entram e falam: eu vou ir para a igreja, mas eu não quero sofrer. Ou eu não quero servir. Só venho na igreja e vou sentar minha bunda naquela cadeira e vou marcar o meu lugar, porque se tomar o meu lugar eu vou brigar. Que é assim. E ponto, e não me incomodem. E Deus, querendo liberar sobre a tua vida unção, autoridade, querendo liberar, sabe, a tua missão, que você cumpra a tua missão, você parado. Você não quer, porque você não quer sofrer. E vai acontecer o sofrimento, porque, meu Deus, se você não entendeu, ou se nós tivéssemos descobrido antes que servir a Deus é sofrer, acho que ninguém viria para a igreja. Que estar com Deus é sofrimento, é sacrifício. Uma vida com Deus não é fácil. É fácil ser um crente morno. É fácil ser um crente de domingo. Isso é fácil. É fácil ser um crente que só vem para, vamos se dizer, com medo de ir para o inferno. É fácil ser um crente assim. Mas ser um cristão, um filho de Deus, que cumpre o propósito e o chamado na terra, que cumpre a sua missão, que Deus liberou, aí muda. Daí é outra história. Vamos se dizer que é peixe grande daí? Quando a pessoa entende e ela sabe que ela vai sofrer. Mas eu sei que eu vou sofrer. Eu sei que eu vou sofrer. Eu sei que eu vou passar lutas. Eu sei que eu vou ser ofendida. Eu sei que eu vou ser perseguida. Eu sei que eu vou ser esmagada. Eu sei que eu vou ser humilhada. Eu sei que eu vou ter pessoas do meu lado que vão falar mal, que vão ofender. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar do que eu estou fazendo. Eu sei, mas eu estou de pé. Eu estou cumprindo o propósito e a missão que o Senhor liberou sobre a minha vida. O problema é que as igrejas não entendem isso. Os pastores não falam mais sobre isso, sobre sacrifício. Que a vida com Deus é festa, é de conferência em conferência. Que a vida com Deus é um jardim. Que não precisa parar de pecar. Você não precisa parar de errar. Você não precisa de fazer as coisas parar de fazer as coisas erradas. Você não precisa parar de mentir. Você não precisa parar de adulterar ou roubar. Você não precisa, é assim. Vá indo que dá tudo bem, vai indo. Eu já ouvi isso. Vai. Não precisa falar. Só coloca ali embaixo dos panos que ninguém vai saber. Como ninguém vai saber? Se Deus está olhando lá do céu o que você tem feito, qual é a atitude do teu coração, o que você tem feito lá fora sozinho. Então as pessoas não querem sofrer, as pessoas não querem se sacrificar, porque elas acham que não precisam, que servir a Deus, que estar com Deus é fácil, é lindo. Claro que é lindo, meu Deus, é a coisa mais linda do mundo. Quando você entende a sua missão e o seu propósito, você não quer sair de perto dele. Você quer mais que as coisas do mundo sumam. Você quer mais que as coisas do mundo, sabe, cessem. Você quer mais viver junto com Deus e na presença dele do que está no mundo. E é até difícil, porque você não gosta mais do mundo, quando você entende. Você não gosta, você não tem mais prazer nas coisas que o mundo libera, que o mundo te dá. Sabe, eu oro muito para que Jesus volte logo. Porque para mim não tem graça. O mundo para mim não tem graça. Eu não sou uma mulher que... Claro que Deus prospera, mas eu não sou uma mulher vaidosa. Eu não sou uma mulher que almejo carrão. Não, casona, não. Eu sou uma mulher, claro que é bom prosperidade, Deus vai nos dar.
Mas o que eu almejo é cada vez mais estar na presença de Deus. E cada vez mais o Senhor me ver e me olhar e se agradar do que eu estou fazendo. E as pessoas não querem mais sofrer. Porque não precisa sofrer. Com Deus é tudo facinho. O apóstolo Paulo, ele sofreu. Ele entendia o que o Senhor tinha para ele, a missão que Deus deu para ele. E o sofrimento apostólico são os processos que você passa. Não existe missão sem dor. Não existe missão, não existe ministério. Não existe ministério e missão sem dor. Você vai sofrer sim as dores, porque Deus, Ele deu o único Filho por você. Jesus Cristo cumpriu a sua missão na terra, passou por processos de dores e morreu numa cruz. Você acha que você não vai sofrer? Você quer muito mamão com açúcar, né? Eu não quero sofrer, porque eu sou perfeita. Meu Deus. Quando ele fala que é perfeito, o sangue de Jesus tem poder. Eu, cada vez que eu vou orar assim, meu Deus, eu não sei como Deus me ama, sabe? Você já orou assim? Deus, hoje eu orei, não sei como que o Senhor me ama. Porque eu sou uma mulher explosiva. Eu sou uma mulher brava. Um pouquinho. Acho que eu sou mais brava que o pastor. Já me falaram isso, que eu sou mais brava que o pastor. Eu disse, nossa, mas daí ganhei, né? Eu sou uma mulher brava. Eu sou uma mulher agitada. Eu sou uma mulher que não para, minha cabeça não para, eu não paro. E eu perguntei, Deus, o que o Senhor viu em mim? Não tinha outro melhor? Uma mulher mais mimosa? Uma mulher que fala que nem a Aline Valadão. Aline Valadão? Ana Paula Valadão, olha. Fala que nem ela. Tu sabia que eu orei isso? Pedindo para falar e cantar igual a Ana Paula Valadão. Por quê, pastora? Porque eu queria ser mimosa. Cantar suave, assim. Sabe? E Deus disse, não. Você é assim. Eu disse, amém. Me aperfeiçoou então, né? Eu não posso ficar assim. E sabe, a vida cristã, você não vai entrar numa estufa, sabe? Você vai ficar ali bonitinho. A vida cristã, ela não te traz, não te dá uma sala VIP. Um cristão não nasceu para pisar em tapetes aveludados ou para aparecer no hall da fama. Você não nasceu para fazer isso, você nasceu para cumprir uma missão, e uma missão grande e poderosa na terra. É uma missão de propagar o evangelho de Deus. E não vai ter fama nisso. De falar a verdade, de andar correto, de ter um temperamento correto, um caráter correto. Isso não é bonito para o mundo. Sabe, a missão não é só na igreja, porque a missão vem em todas as áreas. A missão que Deus nos dá é na nossa casa, é no nosso casamento, é na nossa família. Você cumpre uma missão dentro da tua casa. Você tem uma missão com os teus filhos de, sabe, colocar eles no caminho certo, de ensinar eles no caminho que devem andar. Você tem uma missão de falar de Jesus para os teus filhos. Você tem uma missão de educar eles. Você tem uma missão como marido dentro de uma casa. E é muita missão. Só que as pessoas hoje não querem mais cumprir a missão, porque a missão traz dores. Sabe, casamentos que estão terminando, porque eles não querem mais olhar para o casamento e ver que é uma missão. O casamento é uma missão que Deus nos deu. Porque você vai aprender a amar o outro dentro de um casamento. Você vai ser aperfeiçoado dentro do casamento. Não há outro lugar a não ser no casamento. Porque é duas pessoas totalmente diferentes, comportamento diferente, que estão ali juntas e vão ter que passar por processos de dores, processos de mudança, processos de restauração, processos de perdão. Estão ali aprendendo e passando pelo processo e cumprindo a missão do casamento. Também é missão. A missão de servir numa casa de Deus, numa igreja, está ali firme, sabe? Junto com o pastor,
caminhando junto, caminhando firme, apoiando, incentivando, orando. É uma missão também estar na casa de Deus, congregando. E as pessoas não querem mais isso, porque elas não querem ter o compromisso. Pessoas que abandonam o casamento, que não entenderam que o casamento é uma missão, e elas abandonam e falam assim: eu cansei, vou viver a minha vida. Mas que vida que você vai ter fora do casamento? Você acha que você separando, se divorciando, você vai ter uma vida abençoada? Não, você vai ter uma vida amaldiçoada. Porque o casamento traz maldições. E depois para quebrar as maldições é um sofrimento. E você não vai aguentar isso. E as pessoas não querem mais passar pelo processo de casar, de estar ali numa missão. Não querem mais passar por aquele processo. Elas não querem mais, sofrer. Porque o tal fulano gosta de morango, sei lá o quê. O outro gosta de mamão. Daí não dá certo as frutas ali, sei lá, tem gente que briga por fruta. Eu já vi. Daí não combina, Daí não conseguem combinar. Daí vou me separar porque eu cansei. Eu não quero mais, eu vou viver a minha vida. Daí tem pessoas que hoje é moda, né? Mulheres com 50 anos que vêm, não sei o que dá nelas. Elas querem ser meninas de 15 anos e voltam a usar a mini saia, croppeds, que eu tenho nojo de croppeds, que isso aí foi inventado pelo diabo, tal de cropped. Minha filha não usa cropped. Roupa bem feia. Se você usa isso, pelo amor de Deus, bota no fogo, tá? Roupa bem feia é o tal do cropped para a mulher. Daí sai, porque quer usar o tal do cropped, a tal da mini saia, porque quer viver a vida. Porque ela não aguentou o processo no meio da missão, que é o casamento. Ela não quis mudar, ela não quis ceder, ela não quis perdoar. E daí quebrou porque não quis, porque achou que era muito sacrifício, era muita dor, era muito para fazer. E abandona a casa. E perde a missão. E Deus confiou para ela um casamento, um homem, uma família, e quebra tudo. E daí acha que vai ter a melhor vida do mundo. Não, você saiu da missão. E para você voltar para a missão de novo, a missão que Deus te deu, meu Deus, eu não sei se volta, Porque não volta. Quando você quebra uma aliança, quando você quebra o que Deus te deu, é um parto. É só para quem passou por isso sabe a dor que passa até se levantar de novo. Então é sacrifício. Missão é sacrifício, é dor. Dores de parto? Você vai ter dores de parto no meio da missão. E a terra está gritando, a terra está gemendo, que está acontecendo as dores de parto. E sabe o que a terra está gritando? É para que os filhos de Deus se levantem, venham e cumpram a missão que o Senhor liberou, porque a terra precisa. E o que está acontecendo? Os filhos de Deus estão parados, estão mornos, eles não querem missão, porque é dor, porque é sacrifício, porque é sofrimento, e as pessoas não querem mais sofrer, querem tudo rápido. É essa geração Z. Meu Deus, Jesus Cristo tem poder nessa geração Z. Deus tem que vir, com fogo, Tem que se levantar mais e mais jovens cristãos para que venham com fogo, com unção, para mudar essa geração. Porque se nós depender dessa geração Z do mundo, nós estamos quebrados. Que é uma geração que quer tudo rápido e que não quer passar dor. Não quer passar sacrifício, não quer passar pelos processos, não querem. Elas não sabem. Me perdoa, tá? Eu estou muito... Peço perdão.
Mas é uma indignação santa, sabia? Deus vem com uma ira santa. E eu senti hoje isso, uma ira santa, sabe? Deus, Ele está indignado com certas coisas. Deus, Ele quer ver os filhos deles cumprir a missão que Ele liberou, sabe? Deus, Ele quer ver nós cumprindo a missão, passando por processos e não desistindo da missão. Sabe, fala aqui agora, no verso 8. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Aqui, quando fala em pressões, que fala também em atribulados, está falando em pressionar, em afligir, em oprimir. Então você vai passar pelo processo de ser pressionado, de ser oprimido. Para você que entra, para você que está no reino de Deus, que está em missão, você vai ser oprimido e você vai ser pressionado. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi oprimido, ele foi pressionado de todos os lados. Paulo sofreu todas as dores que se possa imaginar. E você e eu vamos passar por isso e nós vamos ser pressionados. O mundo nos pressiona. As notícias nos pressionam todos os dias. E o que nós fizemos com isso? Nós vamos parar? Nós vamos desistir? Mas não estamos arrasados. Você vai sofrer pressão, você vai ser oprimido, você vai ser afligido, mas você não vai estar arrasado, porque Deus está com você. A palavra arrasado traz a ideia, que também fala angustiado, traz a ideia de comprimir em lugar apertado, amontoado, confinar. Mas você não vai se sentir oprimido, ou apertado, ou angustiado, porque o Senhor está com você. E Paulo entendia, eu estou vivendo em tribulação, eu estou sendo atribulado, eu estou sendo oprimido, mas eu não estou arrasado, eu não estou angustiado, porque o Senhor está comigo. E nós precisamos entender isso. Eu vou sofrer, eu vou ser oprimido, eu vou ser afligido pelo mundo, pelas pessoas, por situações, pelo trabalho, por tudo, por circunstâncias ruins, mas eu entendo que eu não estou angustiado. O meu coração entende que eu não estou angustiado, porque o Senhor está do meu lado. O Senhor não me deixa cair, o Senhor não me deixa desistir. Paulo, ele entendia isso, e nós não queremos passar por nada disso, porque não entendemos o poder de Deus. O poder de Deus opera em nós, o poder de Deus opera em você. Ficamos perplexos, ele fala, que Paulo vinha sofrendo muitas lutas, ele e os discípulos. Eles vinham sendo perseguidos e caçados. E ele fala, ficamos perplexos, mas não desesperados. Sabe o que é a palavra perplexo? Estar em dúvida. É quando você fica em dúvida. Paulo, que era o maior apóstolo, ele tinha dúvidas às vezes. Que no meio da caminhada cristã vai surgir dúvidas no coração. Porque vão surgir circunstâncias que querem nos tirar da caminhada, e as dúvidas vão vir no nosso coração. E às vezes vamos até duvidar se é a missão mesmo que Deus nos deu, se estamos no caminho certo, sabe? Você já duvidou isso? Se eu estou fazendo a coisa certa? Será que é isso que Deus me chamou? Será que é isso que eu nasci para fazer? Você já teve dúvida? Eu já tive muita dúvida. E Paulo também passava por isso. Ele tinha dúvida. E a dúvida vai vir, a dúvida vai tentar vir derrubar você, vai tentar vir roubar a missão de você. Só que você não pode permitir. E olha o que Paulo fala. Perplexos, em dúvida, eles ficavam em dúvidas muitas vezes, mas não desesperados. Desespero, desanimado também, a mesma coisa. Estar em profundo desespero, desesperar da vida, encontrar em intensa dificuldade.
Desespero, desânimo. É quando você se encontra em desespero com a vida, em intensa dificuldade. Mas você não vai se sentir desesperado, porque o Senhor está com você. E Paulo também sabia disso. Paulo, ele entendia isso, por isso que ele era o maior apóstolo. Ele vinha dúvida, sim. Mas em nenhum momento ele desanimou, em nenhum momento ele perdeu a fé, em nenhum momento ele pensou em parar, em nenhum momento ele pensou em desistir da missão dele. E nós temos que entender isso. As dúvidas vão vir tocar o nosso coração, mas nós não podemos deixar que o desânimo nos roube. Então você não vai estar desanimado no meio do processo. Quando vir a dúvida, é só pedir ao Senhor: Senhor, não me deixa desanimar. E Paulo entendia, e Paulo orava isso. E nós não entendemos. Às vezes duvidamos e não queremos, crer. Não queremos acreditar no que Deus liberou sobre nossas vidas, sabe? Porque às vezes nós deixamos tanto a dúvida tomar nossa mente, tomar nosso coração, que acabamos nos perdemos e não entendemos que quando vem a dúvida, mas o Senhor está ali do nosso lado, não deixando desanimar, não deixando fracassar, não deixando parar. Nós precisamos entender isso, que quando a dúvida vir, não podemos desanimar. Amém? Você está meio desanimado hoje. Não? Amém? Ih, grande. Tô brincando, tá? Só para te atiçar um pouquinho do fogo. Somos perseguidos, mas não desamparados. Sabe, a palavra perseguido aqui quer dizer excluído, expulso, caçados, dando a entender a oposição do mundo contra o evangelho. A palavra perseguidos. Paulo, ele era perseguido. Paulo, ele foi caçado, literalmente caçado. Paulo, ele vivia, eu acho que em constante risco de morte. Paulo vivia. Ele perseguiam, caçavam ele, mas ele não desistia. Mas não destruído, não desamparado, significa não esquecido, não abandonado, não deixado para trás. Paulo era perseguido, ele lutava, ele entendia, mas ele entendia que também não era deixado para trás, não era esquecido pelo Senhor. O Senhor sempre estava com ele ali, guardando e protegendo. Então nós como cristãos, nós vamos sofrer perseguição. Perseguição de todos os lados. Perseguição dos de fora, dos de dentro. Porque às vezes a perseguição vem da família. E sempre é do mais perto que a perseguição vem. E vão perseguir, vão dizer que você está fazendo errado, vão falar que você não está certo, vão falar que você é isso, que você é aquilo, e vão te perseguir, vão ofender, vão falar mal, vão colocar dúvidas. E você faz o que com isso? O que você faz quando você é perseguido? Quando é ofendido? Já foi ofendido? Já foi perseguido? Muito, né? Eu já fui. O nosso ministério, meu, do pastor, foi muito perseguido. Até hoje é muito atacado, é muito mal falado. Pessoas que se levantam contra, pessoas que nem nos conhecem. E falam, ofendem, perseguem, sabe? Nós vivemos isso intensamente. Claro que não chega perto do apóstolo Paulo, mas nós sabemos o que é ser perseguido, o que é ser ofendido, o que é ser humilhado. Nós sabemos, sabe? Essa igreja aqui, quando nós abrimos elas, quando o Senhor colocou no nosso coração de abrir essa igreja aqui em Parobé, foi, meu Deus, os primeiros anos foi a maior perseguição da nossa vida. Porque era tanta ofensa, era tanta mentira que vinha contra nós. Diziam que era fogo de palha, diziam que o pastor era feiticeiro, que o pastor era macumbeiro, que o pastor tinha um choque aqui na mão e dava choque nas pessoas, que o pastor tinha um fone no ouvido e ele escutava outro falando o que aquela pessoa tinha, sabe? Coisa assim. Sabe, de pastores ir na casa dos outros e lá falar mal, que era feiticeiro, macumbeiro, não vai lá que você vai morrer. Era assim, bruxinho,
Bruxa é a mais chamada. Então eu sei que é ser perseguido. Nós sabemos porque nós vivemos a perseguição, eu, pastor. Essa igreja aqui foi muito perseguida e ainda é muito perseguida. É muito mal falada, porque eles... Sabe quando você é perseguido? Eu entendi isso em Deus. Quando nós somos perseguidos, quando vem ofensas, é porque nós estamos fazendo algo muito e muito relevante. É porque nós estamos incomodando o inferno, estamos incomodando o diabo. E essa igreja incomoda muito o inferno. Então eu sei por que de tanta perseguição. E eu me alegro na perseguição. Sabe por quê? Que quanto mais perseguido, mais nós crescemos em unção, em autoridade, em presença, em glória. É assim. Então não se ofenda quando você for perseguido. Dê glória a Deus. Meu Deus, estou sendo perseguida. Eu estou fazendo algo relevante. É porque você está fazendo algo relevante. E daí o diabo levanta pessoas para te ofender. O diabo levanta pessoas para te perseguir. Porque você está incomodando até o diabo. Então se sinta honrado pelas perseguições. É porque você está fazendo algo para o reino, amém? E sabe, eu fui buscar as perseguições de Paulo, que Paulo passava, que Paulo passou. Eu fui buscar o que ele passou. Perdi minha folhinha, meu Deus. Espera aí. Achei minha folhinha. As tribulações que Paulo enfrentou. Eu vou citar algumas, para você entender o que Paulo enfrentou, as perseguições. Ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Efésio, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio a caminho de Roma, foi picado por uma cobra em Malta, meu Jesus amado, sofreu prisões, açoites, apedrejamento, fome, frio, pressões de todos os lados. Foi a perseguição de Paulo. E daí você e eu tem que dar risada, né? Daí você e eu, acontece uma coisinha. Meu Deus, sei lá, vamos dar um exemplo. Terminou o gás. A mulher vira no giraia, né? Meu Deus. E almoço naquele lá. Daí você já acha que é uma perseguição do diabo, porque terminou o gás na tua casa. E eu comecei a ler assim, meu Deus, Jesus, Paulo passou tudo isso aqui e mais um pouco. E daí quando vem uma perseguição contra a minha vida, que eu olho e digo, nossa, agora eu vou morrer. Quando vem uma ofensa, ou alguém vem falando mal, ou alguém vem inventando uma história, você já se acha no direito de cobrar, de pedir para Deus matar aquela pessoa, porque você pede para matar, né? É ou não é? Ou, não, tu é muito santo que não pede para morrer. Eu já me imagino com a espada na mão, na cabeça, só assim. Vou confessar o meu pecado. Daí você acha que pode pedir para Deus, mata aquela pessoa, fulmina aquela pessoa. Ai, Jesus, estou sendo perseguido. Ai, meu Deus, a minha vida vai acabar porque estão falando mal de mim. Estão falando mal do meu cabelo ou da minha roupa, sei lá o quê. E daí nós achamos que isso é perseguição. Quando você vai ler o que aconteceu com a vida de Paulo, meu Deus do céu, eu nem comecei a viver a perseguição. Eu nem comecei a viver perseguição. Porque se Paulo passou tudo isso, o que sobra para nós? Se dia uma pessoa me falou, ai, eu quero ver quando vê a tribulação. Eu olhei para ela assim, tu vive aonde? Nossa, você não entendeu ainda que nós estamos vivendo em tribulação já? Ai,
mas quando vier a tribulação, Jesus vai voltar. Minha filha, nós já estamos em tribulação. Nós já estamos sendo perseguidos. As perseguições e a tribulação só vai aumentar. Só vai aumentar de nível. Mas nós já vivemos a tribulação. Você já vive. O mundo jaz do maligno. O diabo já está aqui. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então você já está vivendo numa perseguição. Se você não entendeu ainda isso, meu Deus, volte para o teu quarto secreto e vá perguntar para Deus. Porque a perseguição já está aí. Só que Paulo viveu muito mais além que nós vivemos na terra. Paulo, ele sofreu tanto, que ele era o apóstolo das dores e tanto sofrimento que Paulo passou pela missão, pelo reino de Deus. E nós não queremos, por isso que eu falo, nós não queremos viver um sacrifício, nós não queremos passar por processos de dores, porque achamos que não precisamos, mas nós precisamos para nós podermos crescer, amadurecer. Você vai ter que passar por um processo de dor. Não há crescimento, não há maturidade espiritual sem um processo de dor primeiro. Você só vai crescer, você só vai amadurecer depois que você passar pelo processo das dores. E às vezes são dores de parto, que chega até um momento que você acha que não vai conseguir vencer. Mas quando está ali, sabe que quando parece que vai fechar a porta, quando parece que vai terminar a luzinha no fundo do túnel, volta para a luz, não vai, sabe? Quando está ali, Deus vem e Ele te socorre. E por que nós passamos por tantas dores? Por que para nós cumprir a nossa missão, nós vamos passar por dores? Já perguntou isso para Deus? Por quê? Eu perguntei para Deus, Deus, por quê? Por que para nós cumprir a missão na terra, a missão de propagar o evangelho, a missão na nossa vida, nós temos que sofrer? Por quê? E Deus me falou, é porque quanto mais dor em você, mais eu te espremo, mais eu te esmago, aí eu vou, extrair o melhor de você. Então quando você está sendo pressionado, quando você está sendo esmagado, é como se vai fazer um azeite. Para fazer o azeite eles precisam esmagar, espremer as azeitonas. Então ele vai te espremer. Os processos vão espremer para extrair o melhor que há dentro de você. E Deus precisa fazer isso para te extrair o melhor que há em você. E Paulo foi esmagado. Deus extraiu o melhor que tinha nele. Somos perseguidos, mas não desamparados, foi o que nós lemos. E somos abatidos, mas não destruídos. A palavra abatido significa lançar abaixo, derrubar violentamente. Paulo se sentia assim. E a palavra destruído significa destruir ou perecer. Sabe, e nós vamos passar por intensas circunstâncias, por processos difíceis, que são processos que às vezes vêm para nos derrubar, sabe? Você já viveu um processo na tua vida que parece que nunca ia acabar? Ou você já viveu algo que estava tudo bem, sabe quando vai tudo bem? A gente até estranha quando vai tudo bem, né? Tá tudo bem. Meu Deus, tem gente que não estranha, que fica feliz. Mas quando vai tudo bem, é porque algo está para acontecer. Você já se foi surpreendido com algo que, sabe, você não esperava, assim, uma circunstância, uma dor, ou um ente querido faleceu, ou uma enfermidade, ou aconteceu algo que do nada isso acontece. Você já viveu isso? Quem já viveu isso? Eu já vivi isso. Nós já vivemos isso. Porque nós já vivemos isso. O Brasil já viveu. O Covid foi algo que veio
do nada, sabe? Coisas que acontecem do nada e vem para nos derrubar, vem para nos abater. A enchente é algo que aconteceu e veio do nada, que veio para nos destruir, veio para nos desanimar, veio para nos derrubar. Então é coisas que vêm do nada e vêm e nos tocam, tentando nos parar, tentando nos derrubar. Eu lembro que, deixa eu ver o horário, estou bem na fita agora, está terminando, não fique nervoso, está quase terminando. Nossa, estou muito bem, nossa, glórias a Deus, aleluia, né? Estou no auge agora, vou marcar até a agenda agora, até as 9, que não pode passar das 9. Tem igreja, tem pastor que sofre, porque tem que mudar o culto, porque o povo não aguenta até as 10. E daí o mundo lá fora pula carnaval sem hora, sem parar. E nós não aguentamos um culto de 3 horas. Ô, Jean, meu Deus, Jean, alguém falou? Viu? Não. Sabe, de acontecer de mudar o horário do culto. Vou botar o culto para de manhã porque os irmãos estão cansados. E igrejas que têm culto, só 2 horas de culto e cansa. Se meu Deus, não podia congregar com nós nunca na vida, ia vir aqui morrer. Porque nosso culto vai até às 10, 11 horas, meia-noite, nós estamos aqui. Viu? E termina o culto, o povo fica ali, tem que fechar a porta e mandar embora. Eu sei, que igreja, que lugar é esse? Que lugar é esse? Que o culto termina 9 horas. Pois é. Enquanto lá o carnaval batendo batuque 24 horas não cansa, o crente que era para estar aqui adorando, buscando, orando, não aguenta 3 horas dentro de uma igreja. É vergonhoso, não é vergonhoso? Eu tenho vergonha às vezes, meu Deus do céu. Vou virar, sei que lá não. Brincadeira. E vem as lutas, e vem essas circunstâncias do nada, e vem tentando nos derrubar. Sabe, a enchente, o Covid, são coisas que vieram e nos tocaram e tentaram nos derrubar, tentaram nos parar. E veio para matar e morreu muita gente mesmo, né? Porque foi muita perca no Covid. Foi muita dor no Covid. Tem pessoas até hoje que elas ainda são traumatizadas com Covid, como a enchente. Foi muita perca. E as pessoas até hoje são tocadas por isso. E elas, se deixaram se abater, se deixaram se desanimar. Elas não olharam para o lado e não viram que Deus estava ali. Que foi um processo de dor, passamos dor, sim, todo mundo passou dor. Eu perdi minha sogra no meio do Covid, o Rogério sabe. O Rogério cuidou dela. Sabe? Eu quase perdi minha filha. Eu quase perdi minha vida no Covid. O pastor quase perdeu a vida no Covid. Então eu sei disso, eu sei das dores. Eu passei dor no Covid. Eu passei muita dor. Porque em meio ao Covid, em meio a toda aquela tribulação, eu vou para um hospital, fico internada na UTI 7 dias, com um diagnóstico que eu ia morrer, minha filha ia morrer, ou eu morria, ou ela morria, ou ela ia nascer com várias, deficiências. Então eu passei por isso, eu passei por dor. O nosso ministério passou por dor, e ele passa até hoje por dor. Só que pergunta para mim, para o pastor, se em algum momento nós pensamos em parar ou desistir da missão que Deus nos deu. Nunca. Nunca. Porque quanto mais eu sofria dor, mais eu sofria tribulação, eu cresci. Em meio a toda a dor que nós passamos, nós crescemos, nós amadurecemos, eu e ele. Então a dor vai te ensinar a crescer. Por isso que pessoas que não querem passar por sacrifício, elas não querem crescer. E você só vai crescer no meio da dor. E Paulo entendia. Ele sofria na carne as dores.
E ele entendia que ele crescia, cada momento de dor, ele crescia cada vez mais no reino. Era mais unção, era mais autoridade, era mais poder sobre a vida dele. Então, pastora, mas então eu vou só viver na dor? Não. Estou explicando para você que vai ter processos de dor, sim. Que a vida cristã, ela não é um mar de rosas, não vai ser só um mar de rosas. A vida cristã, ela vai trazer processos de dores, e você tem que estar preparado para esse processo. Você tem que estar firmado em Deus, firmado na rocha, e entendendo que o Senhor está do teu lado. Paulo enfrentou essas circunstâncias desesperadoras acima de suas forças. Sabe, ele, como falei, foi acusado, perseguido, açoitado, aprisionado, mas jamais sucumbiu. Mesmo quando foi levado à guilhotina romana e teve seu pescoço, meu Deus, quando eu li isso aqui, mesmo quando ele foi levado à guilhotina romana, teve seu pescoço, ele sabendo que ele ia morrer, decepado pelo verdugo ou carrasco, não foi destruído. Ele não se sentiu destruído. Sabe, foi como a missão de Jesus. Deus, ele enviou o seu único filho para morrer por mim e por você, para que você hoje cumprisse a missão que ele liberou sobre você. E Deus olhando lá do céu, meu Deus, meu filho vai morrer. E Jesus entendeu que era uma missão que ele estava cumprindo, porque ele entendia que ele ia ser crucificado, ele ia sofrer, ele ia morrer, ele ia ser açoitado, ele ia sofrer, mas ele entendia que ele estava se sacrificando, ele estava morrendo por amor a nós, por perdoar nossos pecados, levar a enfermidade embora, por nos dar vida, por nos salvar, por nos libertar. Ele entendia a missão dele, e ele sofreu, em nenhum momento ele pensou em desistir. Crucificado, açoitado, Paulo decepado a cabeça, ali no momento. Sabe que na hora eu li, isso aqui não está na Bíblia, eu li num livro, e falando isso um pastor, eu comecei a imaginar, meu Deus, imagine Paulo sabendo que estava ali com o pescoço dele, sabendo que ia cair uma guilhotina na cabeça dele, ia torar, e ele no coração dele dizendo que o meu morrer é lucro. O meu morrer é lucro, porque ele não via a hora de se encontrar com o Senhor, porque ele sabia que ele tinha cumprido a missão dele na terra, ele sabia que ele tinha passado por processos intensos de dor, e ele sabia que a missão dele foi cumprida, então o morrer dele era lucro. E ele não se sentiu destruído, não se sentiu desamparado, ele não se sentiu, sozinho, porque ele sabia que o Senhor estava do lado dele. Isso é poderoso demais. Sabe, meu Deus, tinha que orar por mais Paulo, sabe? Tinha que orar para que nascesse Paulos, que essa geração Z fosse geração P, Paulo, sabe? Que viesse como Paulo, sabe? Uma geração forte, uma geração destemida, uma geração apaixonada por Deus, uma geração que vai cumprir a missão, vai cumprir o propósito, sabe? Começar a orar por essa geração, que ela se levante em unção, em autoridade, que ela se levante como Paulo. Que nós sejamos como Paulo na terra, que sejamos intensos, que sejamos aqui na terra, sabe, sabendo que temos que cumprir, sabendo a nossa missão, sabendo que vamos passar por dores, mas firmes, cumprindo, passando por processos e não desistindo e não desanimando. É a dor da missão. Paulo passou por tudo isso. É poderoso, meu Deus do céu, sofrendo, perseguido, açoitado, e ele ali alegre. Meu Deus, para pensar, que coisa mais louca. Não é uma coisa sobrenatural? Não é um homem sobrenatural? Porque um homem natural não ia fazer isso. Para você entender que Paulo já não vivia mais na terra, o espírito dele já não estava mais na terra, porque um homem sofrendo o que sofreu, dores, tudo, e entendendo a missão e não parando no meio da missão, é só um homem cheio,
um homem que morreu para a terra. E nós precisamos morrer para o mundo natural. Nós precisamos morrer para os desejos, para a carne. Nós precisamos morrer para o nosso ego. Nós precisamos morrer para que Deus se manifeste em nós, para que a glória de Deus se manifeste em nós. Porque quando nós morremos para as nossas vontades, quando nós morremos para o nosso ego, o Senhor vem, Ele consegue se manifestar em você e em mim. Mas quando ainda há ali no nosso coração orgulho, altivez, soberba, o Senhor, Ele não consegue se manifestar. A glória dEle não consegue aparecer em você. Porque o nosso ego, ele é tão alto, que ele não pensa em, sabe, em baixar, sabe, em se quebrantar. E Paulo já não tinha mais ego, já não tinha mais vontade na terra. Paulo já não sabia mais o que era orgulho. Paulo já não sabia mais o que era viver uma vida normal na terra. Paulo já era um homem, sabe, que ele vivia mais no céu do que na terra. Paulo entendeu o segredo da missão. Ele entendeu o segredo da missão. Pastora, e qual o segredo da missão? No próximo culto. Tô brincando. Vocês estão com a cara tão feia. Eu vou ter que olhar só para quem está bem assim. Pastor Ponce está com a cara boa, tá? A missão, né? A missão da dor, né? Daí você começa a olhar para você que você não está fazendo nada da tua vida. Meu Deus, venho num culto, sento na cadeira, não faço nada. Vem, sabe, num culto, vamos dizer, lava um banheiro, está achando que está arrasando, não está fazendo nada. Que triste, né? Você olhar para você assim, meu Deus, eu não estou cumprindo nem a metade da missão que o Senhor tem para mim. Eu não estou fazendo, eu não estou cumprindo, eu não estou passando por processo. Eu não quero viver a missão, eu não quero viver os processos porque são dor. E eu não quero viver um processo de dores, eu não quero sofrer. E uma vida com Deus é uma vida de sofrimento, porque você vai sofrer, você vai ser humilhado, você vai ser esmagado, você vai ser apedrejado, você vai ser ofendido, o teu ego vai ser ofendido, o teu orgulho vai ser ofendido, e vai ser. E você está preparado para isso? Você está preparado para sofrer as dores da missão? Você está preparado para sofrer e entrar pelos processos que Deus tem para você? Pela missão de Deus, pelo propósito? Porque a missão tem um propósito. Você tem um propósito aqui na terra. Um propósito de propagar o Evangelho. Sabe, de mostrar quem é Jesus. De salvar vidas, de levar vidas para Cristo. Sabe, de estar firme, de ter uma vida correta, uma vida com caráter, uma família abençoada, de lutar pela família, lutar pela casa, lutar pelos filhos, de se manter firme, vivendo em santidade. Isso é uma missão na terra. De lutar pela tua igreja. Tem pessoas que congregam nos lugares e não lutam pela igreja que estão. Elas vêm e ainda falam mal do lugar que congregam. Isso aqui é uma missão. Essa igreja tem uma missão neste lugar. Então, se você congrega aqui, se você é filho dessa casa, você está na missão junto conosco, junto com essa igreja. Então, meu filho, sinto muito, você vai sofrer muito. Você vai ser ofendido. Você vai ser humilhado. Você vai ser quebrado, porque esse lugar é ofendido, esse lugar é mal falado. Os pastores daqui são ofendidos e muito ofendidos, e estamos aqui firmes, não desistimos, não nos abalamos, não olhamos para trás, nunca pensamos em largar nossa ferramenta, nunca. Você vai ser ofendido. Meu Deus, vou trocar de igreja. Acho que muitos pensaram isso. Vou embora. Não quero mais esse lugar. É muito sofrimento esse lugar. Mas você, sabe, quando você entende a Cristo, entende a sua missão, você glorifica até no meio da tribulação, sabe? Você já glorificou no meio da tribulação? Você já pediu algo para Deus e você sabia que aquele algo ia ser dolorido, mas você pediu igual? Você já pediu?
eu já pedi. E eu estava um dia orando, e o pastor estava escutando a minha oração. E eu orando alto no quarto. Eu vou orar, porque chega a levantar coluna de fogo no quarto que eu não vou orar. Eu moro no sítio, eu posso gritar o que eu quiser na vida. Meus bichos gritam mais alto que eu, então eu vou falar. Eu orando, de pé, com a Bíblia assim no quarto. E o pastor no escritório. Acho que ele queria mandar eu ficar quieta, porque ele estava trabalhando e eu não vi que ele estava ali. Deus, orando. E eu pedi algo para Deus. Deus, eu quero isso. É algo que nós queremos. Eu sei que eu vou sofrer. Eu sei que não vai ser fácil. Eu orando. Eu sei que vai ser dolorido. Eu sei que vai ser um sofrimento, mas eu quero. O pastor, depois que eu orei, eu saí, amor, tu estava orando e disse, nossa, estava escutando minha oração? Não está trabalhando? Tu orou isso, eu vi tu orando isso, orei. E não é isso que vai acontecer? Já estou preparada para o pior, já vou me preparando, já vou me fortalecendo para me entrar já guerreando, matando demônio do que tipo. Vou te explicar uma coisa, isso que eu acho que foi uma das orações mais maduras que eu ouvi. Porque você sabendo que você vai sofrer, sabendo que não vai ser fácil, sabendo que vai ser dolorido e você pedindo o que quer, se eu quero. Porque nada é fácil, nada vai ser fácil, nada é lindo. Então você já tem que ir preparado para lutar. E eu já estou pedindo e sabendo que vou ter que lutar muito. E ele, meu Deus, nem eu nunca fiz essa oração na minha vida. Eu disse, então, vamos fazer junto a tua oração então. Que é para mim e para você, para nós dois. Eu pedi para mim e para você. Então você está incluído na oração. Porque quando você entende que você entrou numa missão e você vai sofrer, você vai passar tribulação, mas você entende que no meio da missão e do processo você vai crescer, você vai amadurecer, sabe? A missão se torna mais fácil, sabe? As dores que vêm, os sacrifícios se tornam mais fáceis de vencer. E agora o último ponto, já quero convidar a equipe para subir, que vocês estão cansados já da missão, né? Versículo 10, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. E o que é o morrer de Jesus? O morrer de Jesus é o morrer para as nossas vontades, o morrer para a nossa carne, o morrer para o nosso ego. Isso que é o morrer de Jesus. Paulo entendia, ele sabia, por isso que ele falou isso. Trago no corpo o morrer de Jesus, porque Paulo já tinha morrido há muito tempo. Por isso que ele falava isso. Paulo já tinha matado muito tempo os desejos, as vontades, sabe? As vontades da carne há muito tempo. Paulo já não tinha mais vontade. Paulo já não tinha mais ego. Paulo já não tinha mais orgulho, porque ele entendeu o que era o morrer de Jesus em mim. Então, quando você entende o que é o morrer de Jesus em você, a tua missão se torna mais fácil. A tua missão, ela se torna mais leve. O problema é quando eu não entendo o que é o morrer de Jesus. Eu vou sofrer no meio da missão, porque eu vou entrar pelos processos e não vou entender o que é o morrer de Jesus, e eu vou sofrer mais. Então você tem que entender logo, sabe? Você tem que entrar logo na missão. Você tem que entrar e dizer, Deus, eu quero a missão. Eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou ter dores, eu sei que eu vou ter tribulações, mas eu quero a missão para a minha vida. E vai ser mais leve. E você vai ter a missão, sim, processos dolorosos, sim, mas vai ser leve. Você vai passar por ela, você vai vencer. E daí vem uma missão, vem aquela missão, e vem uma dor, e vem uma tribulação, e você vence aquela tribulação, sabe? Você não desiste, você não desanima, você não para, você não murmura, você não, sabe, não se queixa, você vence. Vence. Daí, no mundo espiritual, você cresce, você sobe, vamos dizer, um degrau.
vem outra luta, e essa luta, essa dor vai vir maior que a outra, que é a que você passou. E você sofre, você luta, você guerreia, você passa tribulação maior. Já vai dobrando, você vai pensando em dobro. Ufa, venci. Não desanimei, não parei. Estou mais forte, estou mais madura. Estou crendo mais, estou confiando mais. Eu quero mais missão, eu quero passar mais processos. Você sobe mais um degrau. E vem outra, e daí a terceira é pior que as outras que você passou. E vem que parece que vem para te matar. Porque daí vem para matar. Vem para derrubar. Vem para te destruir. E você luta. E você luta. Sabe? E você não desanima. E você está mais forte. Porque você já venceu a primeira. Já venceu a segunda. E você já está na terceira. Então você já cresceu mais. Você já subiu mais degraus. Então você está mais forte. E você vence de novo. É como um lutador de boxe. Luta. Sabe? Ele entra no ringue para derrubar o oponente. E nós somos assim. Nós entramos para uma missão, para derrubar o nosso oponente. O nosso oponente é Satanás. Por isso que a missão é para poucos. Você estar numa igreja, se você quiser congregar, só congregar, pode congregar. Congrega, senta na cadeira, marca teu lugar, vem ali, bate teu cartãozinho no domingo, toque, e vai embora. E daí a semana você não vive mais nada. Daí você vai viver uma vida comum, uma vida normal. Um crente que só esquenta banco, sabe? Crente que só esquenta banco. Não vive missão, não tem um propósito, não passa por sacrifício, não passa por luta. E deu, não tem problema nenhum. Você não vai para o inferno, você vai para o céu. Não se preocupa. Mas um galardão, um lugar do lado de Deus grande, daí é outra coisa. Você entendeu? Então você não pode ser um crente de domingo que vem só esquentar um banco, vem só esquentar uma cadeira. Sabe, pessoas que vêm para o culto e elas não ajudam em nada. Elas não vêm entendendo que o culto é uma missão. O culto tem um propósito, para celebrar a Deus, para buscar a Deus, para abrir os céus, para liberar milagres, para atrair bênçãos, para trazer autoridade. O culto é assim, é uma missão. Você vem para uma missão todo domingo. E você tem que entender que é a sua missão. Então eu vou ir para o domingo, eu vou lá, eu vou guerrear. Eu vou lutar hoje. Eu vou entrar naquele lugar e eu vou lutar. E eu vou lutar contra demônios. Eu vou lutar com o diabo. Então eu vou para a minha missão preparado, abastecido. Sabe? Vou com a minha armadura limpa. Vou com a minha armadura brilhando. Porque na semana eu tive um encontro com Deus. Na semana a minha missão foi cumprida. Na semana eu passei por dor. Na semana os processos vieram. Mas eu venci. Porque eu estava em Deus. A tua missão é mais leve. Só que as pessoas não entendem. Querem um culto somente de domingo. Eu vou lá botar minha roupa mais bonita. Que coisa chata se arrumar. Eu não nasci para aparecer, não adianta. Tenho pavor de aparecer. Você não sabe o sacrifício que é para mim estar aqui na frente. Tenho pavor. Mas Deus me escolheu. E eu disse sim. Entrei na missão, estou aqui. E não vou parar, então. Sabe, pessoas que eu vou para o culto. Como se assim, eu vou lá tomar um sorvete. Aí eu vou lá tomar um chimarrão. Começavam assim. Elas vêm para o culto, parece que vão vir tomar um chimarrão. Nada contra o chimarrão, pode tomar, viu? Vou ir tomar um sorvete no parquinho ali, sabe? Eu vou lá, o pastor faz tudo. Os músicos faz tudo, eles fazem tudo. Eles cantam, eles abrem o céu. Os coitados quase se matam aqui, adorando. Sabe? Porque é uma missão eles aqui. Cara, e eu agradeço a Deus por cada um deles aqui, porque é uma missão.
E não é fácil, eu estava falando com a Isa essa semana, não é fácil liderar a adoração, porque eu acho que é uma das áreas mais atacadas pelo diabo. É uma missão árdua que eles têm, porque eles estão aqui lutando, guerreando, sabe, adorando, porque a adoração é uma missão tão poderosa, porque a adoração numa igreja, ela abre o céu, ela rompe o céu. Então não é só uma música cantada perfeita, é a adoração que vai tocar o coração de Deus. É uma missão poderosa. E daí você fica aí no banco, o crente que vai pro parquinho brincar de carrossel, fica ali, sei lá, eu olhando pros tetos, para as luzinhas aqui, ó, que as luzinhas vem, não levanta a mão, não ora, o zoião que nem coruja, não fecha para nada, dá vontade de chegar e enfiar o dedo assim, não. Você não pode perder o teu tempo nesse lugar. Você não pode perder o teu tempo servindo a Deus. Você não pode perder o teu tempo, sabe? Entrar, dizer sim para Deus e não entrar para a missão, não ter um propósito na tua vida. Você não pode estar na terra perdendo tempo. Vem aqui e acha que é brincadeira um culto. Acha que é brincadeira ele estar aqui cantando e tocando. Acha que é brincadeira alguém organizando a igreja. Acha que é brincadeira alguém preparando o ambiente. Acha que é brincadeira nós no dia de semana orando, clamando, intercedendo pela tua vida, orando, jejuando. Acha que é brincadeira. E não estou nem aí. Vem com a mente voada. Na minha mente, falei pro pastor isso. Amor, eu sou meio indignada com culto fraco, sabe? Culto tem que ter unção para mim, tem que ter poder. Culto tem que alguém chorar, sabe? Alguém chorar de arrebentar assim, sabe como se rasga o coração? Para mim tem que ter assim. Eu tenho que vir para o culto de chorar, de arregaçar meu coração, de dizer o que eu estou sentindo. Culto para mim tem que ser verdadeiro, sabe? Cara, eu sou imperfeita, eu sou um caco, eu sou toda errada, mas quando eu estou na presença de Deus, o meu corpo, o meu espírito se alinha com os céus, e eu estou aqui intensa, buscando, adorando, clamando. O culto tem que ser assim para mim. Então não venha para um lugar apostólico e profético que nem essa casa, que tem uma missão, que sabe da missão que tem aqui na terra. Não venha como se viesse para um parquinho. Pessoas com a vida quebrada, casamento quebrado, e vem e parece que está brincando, e acha que vai resolver tudo só vir no culto. Não, a tua missão começa na tua casa. Tua missão começa no teu quarto. A tua missão começa com os teus filhos. A tua missão começa no teu trabalho. A tua missão começa todos os dias. A tua missão começa quando você entra lá no teu quarto, sabe? Como diz a palavra, fecha a porta do teu quarto e vai lá e se sacrifica e ora e clama e pede para o Senhor mudar, o Senhor te ajudar. É ali a tua missão. Pastor indo embora, ele disse que eu sou muito indignada. Cara, eu nasci porque, cara, a minha linhagem é a linhagem do fogo. Bisavô, os dois top da balada antigamente. Poder, fogo. Expulsava um demônio só de ouvir falar o nome deles. E era Paulo ainda o nome do meu bisavô. Paulo Malaquias, escrito nos livros das Assembleias de Deus. Um dos primeiros homens a implantar, abrir a primeira assembleia no Rio Grande do Sul foi meu bisavô, cheio de Deus. Meu pai conta as histórias. Eles faziam missão a cavalo, iam longe, viajavam longe, faziam tudo missão, sofriam, passavam frio, passavam fome, iam a cavalo. Os meus dois bisavôs, paterno e materno, os dois do fogo, e andavam juntos os dois. Imagine que dupla explosiva. Imagine que bomba que Deus. Imagine que raiva que o diabo tinha dos dois. É que nem aquele filme Dupla Explosiva. Era meus bisavôs. Minha avó, meu avô, fundador de igreja em Palmeiras das Missões. Brasil para Cristo, foi eles que fundaram.
Então tu acha que eu venho de uma linhagem fraca? Você acha que eu venho de uma linhagem que não tem fogo? A minha linhagem é do fogo. Eu vi o fogo desde pequenininha. Então eu nasci, a minha missão é com fogo. Eu não posso ser menos que isso. E eu não aceito ser menos que isso. Tem que ser intensa. A minha missão tem que ser intensa. Sabe? Ai, se tem tribulação, eu vou passar, eu vou lutar, eu vou socar a cara do diabo. Eu venho assim para a igreja. Hoje eu vou socar a cara do diabo. É quando eu canto, eu falo para os meninos: vocês têm que cantar vendo o que vocês estão cantando. Se você vai cantar uma música que fala, vou matar o diabo, mata o diabo quando está cantando. Então é assim. Tem que ver. Você tem que ver os céus. Você tem que ver para onde você está indo. Você tem que ver pelo que você está lutando, pela missão que você está fazendo até. Você tem que ver os céus. Pessoas que não tiveram experiências nenhuma com Deus porque não pedem. Querem ter uma vida morna, uma vida acomodada, uma vida de banco. Crente de banco. E o inferno ganhando almas, o inferno batendo tambor, o inferno lutando, e o diabo roubando vidas, e o diabo matando vidas, e o crente ali, o crente de banco vem só no domingo, bate o cartão, vai embora, e ainda vai sair falando mal do culto. Não gostei da adoração, não gostei da Isa cantando, caiu no chão, não gostei, aquilo não é de Deus. Não gostei das músicas, não gostei da pastora pregando, ela é muito indignada. O problema é seu que eu sou indignada. Eu não estou aqui para brincadeira. Eu tenho uma missão. E a nossa missão é árdua. E eu sei as tribulações que nós passamos. Eu sei o que eu e o pastor passamos por essa missão. Eu não estou aqui para brincadeira. Então você é filho dessa casa, criatura. Você é filho de pais que são do fogo, vieram da linhagem de fogo. Então você é um filho do fogo, um filho que incendeia, um filho que luta, um filho que não desiste, um filho que não desaba. Você tem que entender isso. Eu jamais vou mudar pelo que os outros falam. Eu jamais vou parar de ser indignada com culto fraco. Jamais, porque os outros não gostam. Não, eu quero fazer a vontade de Deus. E eu sou assim. Eu gosto do fogo, que eu sei que quando o fogo do Senhor vem, Ele consome a enfermidade, Ele consome o pecado, Ele consome o mal. Eu sei, quando o fogo de Deus vem, Ele termina com o diabo. Eu sei. Sabe que eu vim para a igreja para pregar bem leve hoje. Eu não ia ser rápido, rasteiro e vou embora, cansado. E Deus me disse: não, você é do fogo. Como é que você vai ser leve, rápido? E eu falei um dia para o pastor: pastor, amor, eu na minha mente espiritual, eu não aceito um culto comum. Por isso que eu me indigno. E não é uma indignação da terra, não. Eu sei que é uma indignação que vem dos céus, do coração de Deus, porque Deus tem muito para nos dar, Deus tem muito para liberar. Então nós não somos tocados porque não queremos. Nós não vivemos a presença, não vivemos o fogo de Deus, não vivemos as bênçãos porque nós não queremos. A minha mente espiritual não consegue imaginar outra coisa a não ser viver na presença, a não ser viver buscando, a não ser viver quebrando o orgulho, quebrando a altivez, a não ser estar ali de joelhos clamando: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu não sou nada sem Você. Deus, eu preciso da Tua presença. Deus, eu preciso das Suas forças, porque eu não sei fazer nada. O pastor está lá em missão, os guris estão lá em missão. Cara, e ele me ligou, sexta de noite. Não é fácil sair de casa e fazer culto, e fazer convite. Não é fácil, é cansativo. Ele me ligou, sexta de noite, ele falou assim: amor, ora por mim.
Ele tem um problema no braço dele. Ele disse que sofreu muito. Ele passou sexta-feira intensas dores no corpo. Ele não precisava ir lá, não precisava estar lá. Ele foi porque ele sabia da missão que ele tinha que cumprir. E ele foi com dor. E está lá com dor. Sabe? E ele disse que dor. Amor, eu não dormi a noite inteira. E ministrou o dia inteiro. Ministrou hoje o dia inteiro e está ministrando de novo. E amanhã de novo. E sábado ministrou o dia inteiro. De pé. Mas eu não posso parar. Eu não posso desistir. Eu não posso ir embora. Eu tenho que cumprir minha missão aqui. Nós sabemos da nossa missão. Então você serve a uma casa, você congrega num lugar que os pastores de vocês sabem qual é a missão que estamos cumprindo na terra. Nós entendemos a nossa missão. Por isso que há tanta perseguição, há tanta ofensa, há tantas pessoas se levantando e falando mal e mentindo. Pessoas que olham e vê que estão fazendo algo diferente e elas se levantam contra. Quando nós começamos a incomodar pessoas, quando pessoas começam a se ofender com você, é porque, sabe, o inferno está se incomodando com você. Então você tem que estar preparado para a missão. Você tem que incomodar. Você tem que perturbar o inferno nesses dias. Você tem que entrar para a missão, sabendo, eu vou sofrer, eu vou lutar, mas eu vou passar pela minha missão. Eu preciso entrar para a missão que Deus me deu, que Deus liberou sobre a minha vida. Eu não posso viver na terra sem cumprir o propósito, o chamado que Deus tem para mim. Se coloque em pé nessa noite.